E aí, tudo bem? Esse é o seu canal Biologia Pai d'Égua. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma questão comentada e hoje o assunto é síntese proteica, um assunto muito importante. Fica comigo até o final desse vídeo e fica por dentro das principais informações sobre esse assunto. Vem comigo! Vem comigo, aluno! Questão de hoje, Enem 2018. Dentro da questão, iremos abordar como o assunto foi cobrado, qual a melhor maneira para te interpretar a questão e, claro, lembrar algumas informações sobre esse assunto. Síntese proteica. Bora ver o que a questão fala aqui. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processo dependente de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na mudança e características morfológicas dos componentes celulares. Já vou parar aqui porque esse primeiro instante da questão te traz uma informação muito importante para que tu possa marcar a alternativa correta lá para frente. Como assim, professor? A questão te fala que o nível metabólico da célula, de acordo com o seu trabalho, ela precisa de energia. Principalmente aqui na produção de proteínas, olha, síntese proteica. E aí tu já começa a tentar pensar, falou em energia na célula, tu já começa a lembrar de quem? Das mitocôndrias. Então, certamente nós vamos ter que lembrar que as mitocôndrias são organelas citoplasmáticas muito importantes para a produção de energia nas nossas células. Essa é uma questão que ela não envolve somente síntese proteica. O aluno tem que conhecer um pouco mais de DNA, um pouco mais sobre as organelas citoplasmáticas que envolvidas na síntese proteica e, claro, lembrar como é que ocorre esse processo. A questão te fala que, de acordo com esse metabolismo da célula, ela tende a ter mais estruturas que outras. Lembra lá, aluno? Dentro das nossas células nós temos diversas organelas e cada uma delas desempenha funções importantes dentro dessa célula, é ou não é? Então essa célula, de acordo com a sua função, ela vai poder ter mais organelas do que outras. Por exemplo, se essa minha célula aqui, ela é uma célula que trabalha muito na produção de proteínas, ela vai ter que ter estruturas que participam desse processo. E essas estruturas vão estar em maior quantidade que outras, entendeu? Então, quando a questão te fala que para esse processo precisa de energia, certamente essa célula aí, ela vai ter uma grande quantidade de mitocôndrias, que é organelas que fornecem energia para o processo. Entendeu como é o primeiro instante da questão? Então, vem comigo aqui, ó. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Olha o que a questão te traz, que uma empresa precisa produzir proteínas que são chamadas de hormônios proteicos. Para que essa empresa possa ter uma maior produção, ela tem que escolher aquela célula animal, aquela linhagem, que vai dar a ela maior rendimento. Elas vão te apresentar 5 linhagens. E nós vamos ter que analisar dessas 5, qual delas pode dar o melhor rendimento. Pelo que a questão falou aqui, que aquela que tem estruturas em grande quantidade que são importantes para tal processo, elas são mais eficientes, tu já começa a entender aí que tu vai ter que procurar dessas 5 linhagens, qual delas tem estruturas importantes, no caso, na produção de proteínas. Então, o assunto da questão é síntese proteica, meu querido. Então, vem para cá, porque a questão te traz ainda essa pequena imagem aqui, olha, vem, aqui, ó, te traz essa imagem, e é a partir da imagem que nós vamos observar qual a alternativa correta. A imagem te mostra aqui a legenda, né? Te mostra aqui o seguinte, ó, mitocôndria, te mostra aqui também retículo endoplasmático rugoso. Lembra que a mitocôndria é a organela que fornece energia para as nossas células. Ela que participa lá do processo de respiração celular, produção de ATP. A questão te falou lá que para produzir proteína tem que ter energia. Então, certamente, as mitocôndrias vão estar em grande quantidade nessa célula que a empresa precisa escolher. O retículo endoplasmático rugoso, para quem não sabe, ele participa muito da produção de proteínas. Nele está aderido o ribossomo. Vários ribossomos estão aderidos a ele. Então, certamente, uma célula que produz proteína, ela vai ter muito retículo, porque os ribossomos é a organela principal para a produção de proteínas. Eu vou já te falar já aqui. Além dessas 2 estruturas, nós temos aqui heterocromatina, eucromatina e nucleolo. Professor, por que apareceu essas 3 estruturas aí? Eu vou já te contar qual é a sacada da questão, por que colocaram ela aí? Vem comigo aqui, porque agora eu vou te mostrar aqui um pouquinho sobre síntese proteica. Lembra aí, aluno? Bora lembrar. O que é síntese proteica? Produção de proteína. Já trouxe aqui para ti que essa síntese proteica ocorre em 2 etapas. A etapa de transcrição e a etapa de tradução.
Mas antes que nós começamos a falar sobre o processo em si, bora lembrar o que são proteínas? Lembra lá, proteína são moléculas orgânicas formadas por várias moléculas menores chamadas de aminoácido. Para que eu possa ter proteína, eu tenho que ter aminoácido. Nesse processo aí de síntese proteica, esses aminoácidos vão se ligar uns aos outros para que seja produzida uma proteína. Eu falo assim, gente, a proteína é como se fosse uma comida. Bora pegar aqui uma lasanha. Ai, meu Deus, uma lasanha nessa hora. Uma lasanha. Para que tu possa fazer a lasanha, tu tem que ter os ingredientes, não é isso? Só como é que tu vai saber quais ingredientes vão ser utilizados na lasanha? Tu tem que ter a receita dessa lasanha. Então envolve todo um processo, receita, ingredientes e depois fazer a lasanha. E ainda tem que ter grana para comprar o ingrediente, né? E aí, é basicamente isso que acontece aqui, ó. Os aminoácidos são as moléculas menores que vão formar as proteínas. Toda a proteína é formada por aminoácidos, lembra disso? E aí, esses aminoácidos vão se ligando uns aos outros, ó, uns aos outros. Esses aminoácidos não se ligam uns aos outros de uma forma aleatória, de uma forma qualquer. Eles têm que se ligar de acordo com a receita que vai ser passada pelo DNA para que seja produzida uma proteína. Então, cada proteína, meus queridos, ela tem os seus aminoácidos certinhos. Cada aminoácido vai fazer parte de uma proteína. Nós temos cerca de 20 aminoácidos a 24 no planeta. Eles vão fazer combinações para formar proteínas. Lembra lá o nome da ligação que ocorre entre um aminoácido e outro para ocorrer a produção de proteína? Lembra lá? Ligação o quê? Ligação peptídica, aluno. Olha a boquinha, ligação peptídica. É, aluno. Então, para que ocorra todo esse processo, nós temos que ter os aminoácidos. Essa junção deles aqui, até chegar no processo final, que é a produção da proteína, passa por todo um momento. É aí que entra as duas etapas da produção de proteína, a transcrição e a tradução. Aluno, para que tu possa entender melhor o processo de síntese proteica, eu tenho que te falar de 4 personagens muito importantes na produção de proteínas, que são eles: DNA, RNA mensageiro, ribossomo e RNA transportador. É basicamente essas 4 estruturas que vão atuar diretamente na produção de proteínas. O que é a produção de proteínas, aluno? É a ligação entre os aminoácidos. Só que, galerinha, para que o nosso organismo possa saber quais aminoácidos vão ser precisos para produzir tal proteína, nós temos que ter e observar a receita que está aqui no nosso DNA. Eu costumo falar para os meus alunos que o DNA é o nosso livro de receita, porque é nele que estão as nossas informações, é nele que está a receita para a produção de proteínas. É por isso que eu coloquei aqui embaixo, olha, é ele que é o carinha que tem a receita. A partir da receita contida no DNA, nós vamos saber quais aminoácidos vão ser utilizados para produzir tal proteína. Mas como é que essa receita vai ser passada, professor? O primeiro processo de síntese proteica é a transcrição. É onde o DNA vai produzir um RNA, olha. Lembra na questão síntese de RNA? Esse DNA ele vai passar a informação para o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser formado a partir de um DNA. Esse é o processo normal que ocorre em todos os seres vivos, tá bom? Então já tenho aqui 2 carinhas. Transcrição tem o DNA e RNA mensageiro. DNA é o que tem receita, o mensageiro é quem vai levar essa receita. Depois que essa receita é transcrita do DNA para uma molécula de RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai levar essa receita até o ribossomo. O ribossomo é uma estrutura não membranosa, que é o local onde essa receita vai ser traduzida. Lembra, aluno? Essa receita que chega até o ribossomo, ela é traduzida de 3 em 3 bases. A sequência de 3 bases que estão no RNA mensageiro, eu chamo de códon, tá bom? Lembra do código genético? Cada sequência de 3 bases faz referência ao aminoácido, lembra lá? Então, essa receita vai ser traduzida aqui no ribossomo, que é o local onde ocorre a formação, a ligação dos aminoácidos. Mas ainda falta um carinha participar, olha, o RNA transportador. É outro tipo de RNA que tem a função de trazer os aminoácidos. É ele que, de acordo com a receita, vai trazendo os aminoácidos para ligar uns aos outros. Não o RNA transportador, nós temos o que nós chamamos de anticodo, que é uma sequência de 3 bases nitrogenadas que são chamadas de anticodo. E aí, essas 4 estruturazinhas aqui vão participar diretamente da síntese proteica.
Transcrição e tradução. A tradução ocorre aonde? Lá no ribossomo, onde a receita foi traduzida e o RNA transportador trouxe os aminoácidos. E aí no final eu tenho uma proteína sendo fabricada. Repara só que a receita veio do DNA e foi até o ribossomo levada pelo RNA mensageiro. É um processo todo organizado que envolve aí várias moléculas importantes. Mas professor, o que envolve a hetero e a eucromatina? O que envolve o nucleolo? Meu querido, esse nucleolo é uma estrutura presente dentro do núcleo. Sabe qual é uma das informações que tu tem que saber sobre o nucleolo? É que ele forma RNA ribossômico. Para quem não sabe, o ribossomo ele é formado por RNA ribossômico e proteínas. Para que eu possa ter ribossomo, eu tenho que ter RNA ribossômico. Quem é que produz o RNA ribossômico? O nucleolo. Então, o nucleolo ele é muito importante em células que atuam na produção de proteínas. Porque enquanto elas estão lá em plena atividade, ele está lá produzindo o RNA ribossômico para compor o ribossomo. Então, entendeu a sacada? É por isso que ele está aqui na questão, olha. A questão não te falou que, de acordo com a função da célula, ela tem a ter estruturas mais que outras? Então, a célula que produz proteína, certamente, o núcleo dela é mais avantajado, porque ele também está trabalhando lá na produção de ribossomo, RNA ribossômico, para compor ribossomos. Entende por que isso? E, professor, o que é hetero e eucromatina? Meu querido, seguinte, olha, o nosso DNA, lá na parte do núcleo, ele está na sua forma um pouco condensada ou menos condensada, que nós chamamos de cromatina, que é quando o DNA está ligado às proteínas histonas. Lembra disso aí? E aí, esse DNA ele pode estar numa forma menos condensada, né, desenrolada, ou numa forma mais enrolada, ó, que nós falamos de condensado. Ó. A parte do meu DNA que está descondensada eu chamo de eucromatina. E a parte do meu DNA que está mais condensada, mais enrolada, eu chamo de heterocromatina. Certamente, quando o DNA está participando da produção de proteínas, que ele está passando a receita aqui, ele tem que estar na sua forma ativa. Então, ele tem que estar na sua forma mais desenrolada. Ele não pode estar enrolado, porque quando ele está enrolado, condensado, ele está na sua forma inativa. Entendeu? Então, certamente, uma célula aqui que atua diretamente no processo de síntese proteica, ela não vai ter a cromatina dela muito condensada, e sim, na grande maioria, descondensada. Então, numa célula desse tipo, eu vou encontrar maior quantidade de eucromatina do que de heterocromatina. Entendeu a sacada da questão? Então, tudo isso aqui é síntese proteica. Repara só que nós falamos de organelas, síntese proteica, até falamos um pouco aqui de DNA, estrutura do núcleo. Tudo isso a questão cobrou de você, aluno. E aí, bora ver aqui. Dessas 5 linhagens, lembra que a questão ela vai te pedir o quê, professor? Vem aqui, ó. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Lembra que eles precisam, a empresa precisa daquela linhagem que vai dar ela maior rendimento, maior produção. É uma dessas 5 aqui. Qual vai dar maior produção para a empresa? Aquela que tiver mais estruturas, a questão te falou isso, mais estruturas que participam da síntese proteica. Mais dessas estruturas aqui, ó, principalmente mitocôndria, retículo e o nucleolo avantajado. Já dá para te matar a questão aqui, ó. Bora resolver, aluno? Vem comigo. A número 1 aqui, ó, ela tem 2 mitocôndrias. A número 4 tem 2 mitocôndrias também. Então, elas não têm tantas mitocôndrias. A número 1, ela tem aqui um número muito grande de heterocromatina. Ó. O nucleolo dela está bem pequeno. Lembra que eu te falei? Se a célula atua na produção de proteína, ela tem que ter um nucleolo bem avantajado e um menor número de heterocromatina e maior de eu. Então, a número 1 já não vou considerar, porque ela tem muito heterocromatina e o nucleolo está bem avantajado, tem pouca mitocôndria. Então, já exclui essa uma aí. Ó. Exclui a número 1, porque ela não vai dar certo. A número 5 também, olha. A número 5 tem 2 mitocôndrias, tem um retículo só. Lembra que o retículo é muito importante para esse processo? E ela tem muito heterocromatina também, olha, então já exclui a número 5. Bora passar aqui ou a 2, a 3 ou a 4. Lembra que a questão quer aquela linhagem que tenha maior desempenho. Para ter maior desempenho, tem que ter mais estruturas que atuam no processo de síntese proteica. Número 3, ó, tem 4 mitocôndrias. Opa! A número 2, desculpa, 4 mitocôndrias. A número 3 tem 4 mitocôndrias também. A número 4 tem 4 mitocôndrias. A número 2 tem 2 retículos. A número 3 também tem 2 retículos. Lembra que o retículo do plasmático rugoso é aquele que tem aderido a ele vários ribossomos. E ribossomo é muito importante para a produção de proteína. Então, já vai matar a questão aqui, ó. A número 2 tem 2. A linhagem 3 tem 2 ribossomos. Retículo plasmático que tem o ribossomo. E a número 4 tem 4.
Então a número 4 ela já passa na frente das outras duas porque ela já tem mais estruturas importantes para a produção de proteína, aluno. A número 3, ó, ela tem o núcleo menor, o nucleolo está bem menor e ela tem uma região cheia de heterocromatina, ou seja, o DNA dela está mais condensado do que descondensado. Então, quando eu tenho o DNA muito condensado, significa que ele não está participando muito do processo de produção. Então, bora mandar embora, a número 3 não serve para a gente, não. A número 2, já te falei que ela tem só 2 retículos endoplasmáticos, a número 4 tem 4. Então, já vou eliminar também aqui, ó. A número 2 eu vou eliminar. Qual é que sobra, professor? A número 4. É a linhagem 4, letra D, aluno, que é a correta e a mais utilizada. Por que vai ser a mais viável para a empresa? Porque ela vai ter mais estruturas, repara só, ela tem 4 mitocôndrias, ela tem 4 retículos, ela tem o nucleolo bem avantajado para produzir RNA ribossômico e ela tem pouca heterocromatina e mais eucromatina, ou seja, o DNA dela tem mais descondensado. Então, a resposta certa é a letra D de derrame. Olha só que interessante, aluno. Mais uma questão comentada, resolvida. Te mostrei o assunto como caiu. Detalhamos aqui algumas informações importantes sobre a síntese proteica. E, claro, você aprendeu, né? Aprendeu, aluno? Se liga aqui no nosso canal Biologia Pai d'Égua, porque muita coisa legal nós temos aqui para você. Não esquece, compartilha esse vídeo. Dá o like aí pra gente, dá o like, comenta aí embaixo. Inscreva-se no canal se não é inscrito ainda. Aperta o sininho para receber as notificações e segue nossa página Biologia Pai d'Égua no Instagram. Aluno, é um prazer estar aqui com você. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!